Seja muito bem-vindo, esse é meu Coração Saudável. Eu quero conversar com você hoje sobre uso de esteroides anabolizantes ou de hormônios para fins de performance ou para fins estéticos e doença cardiovascular ou segurança cardiovascular. Estamos em maio de 2023, então é o queridinho dos temas aí que fervem, né? Que coisa tá pegando fogo e a gente vai falar. Antes de qualquer coisa, o combo, né? O combo. Curte o canal, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, comenta o vídeo, escreve eu gostei, qualquer coisa, e você compartilha em 2, 3 grupos de WhatsApp para ajudar a gente a conversar e fluir esse assunto aí, tá certo? É muito importante a gente trazer esse assunto e para mim é muito importante que você compartilhe o vídeo. Aí você vai estar me ajudando no canal, você vai estar ajudando no projeto, você vai estar ajudando a gente no propósito. Lives a partir de junho, voltamos com as lives, tá certo? Então vamos fazer uma série aí a princípio de 10 a 12 semanas live toda segunda noite com vocês e em breve, Diário de um Maratonista. Poucos de vocês sabem, aqueles que me seguem no Instagram, aliás, me sigam no Instagram, o nosso melhor lugar para conversar, @Bruno Colontoni. E lá no Instagram a gente vai poder falar, e aqui também vai ter o Diário de um Maratonista, programa semanal de 12 semanas a partir de julho, falando um pouquinho da minha preparação para a Maratona de Chicago. Então eu vou com uma turma aqui de Campinas, nós somos de Campinas, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da gente se desafiar, da gente ter o benefício do exercício físico, do esforço, mas se desafiando. 3 pessoas, um maratonista de alto rendimento, eu e outro amigo que somos médios. Esse meu amigo, outro, ele é hipertenso, é meu paciente. Então a gente vai estar falando de um hipertenso, de um cardiologista, de um maratonista de alto rendimento. Vai ser a nossa história, meio que um vlog, uma coisa nova aqui no nosso canal, tá certo? Quero falar então com vocês sobre o uso de esteroides anabolizantes e uso de esteroides para fins de performance, para a gente poder tratar um pouquinho sobre risco cardiovascular e aterosclerose. Então, por que eu pontuei a data? A maioria dos nossos vídeos são atemporais, mas dessa vez eu pontuei a data. Por quê? Porque agora, março, abril de 2023, algumas sociedades médicas, em especial a de cardiologia, de ginecologia, de medicina do esporte, elas se posicionaram de uma maneira muito assertiva junto ao Conselho Federal de Medicina, pedindo que o Conselho Federal de Medicina fosse mais rigoroso nessa questão da abordagem dos médicos que prescreviam hormônios para fins que não eram de tratamento de deficiência hormonal. A gente sabe que o uso de testosterona pode melhorar a massa muscular, aumenta a libido, aumenta a euforia, digamos assim, e aumenta a performance física, é doping. Mas existe um uso, em especial no esporte amador, abusivo desse doping. E aí a gente tem essa discussão, quer dizer, onde que faz sentido, qual que é o limite? Porque o médico, teoricamente, a gente viu muito essa discussão na pandemia, ele tem a liberdade de prescrever e assumir o risco da prescrição dele, mas até onde é ético? E o fato é que a gente não tem estudos, e a gente pode até trazer essa discussão e pressionar as sociedades para que se tenham estudos, mas hoje a gente não tem estudos de segurança, dose de hormônios para fins de performance e para fins estéticos, tá certo? E nesse contexto, a gente tem limitação de conseguir falar o segurança cardiovascular. Então eu quero te falar os riscos de usar testosterona e o que a gente tem de evidência científica na cardiologia sobre a questão do uso de testosterona. Do ponto de vista cardiológico, quer dizer, você fazer suplementação, ainda mais em doses suprafisiológicas de testosterona, pode aumentar o seu risco de hipertrofia do coração, arritmias, hipertensão arterial, alteração do colesterol e progressão da aterosclerose. A gente não sabe dizer, por exemplo, se essa hipertrofia do coração ela seria reversível com a suspensão da testosterona, porque a gente não tem estudos para isso. A forma como a ética em pesquisa foi feita a partir dos anos 50, que mudou completamente ali na primeira metade do século XX, pós-guerra e pós muita coisa ruim que foi feita com pessoas para fins de pesquisa científica,
porque existe uma questão de humanidade, existe uma questão de ética, você não pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa em nome da ciência, limitou-se também a progressão de alguns tipos de estudo, inclusive esse. Então a gente tem que seguir alguns protocolos e alguns ritos. E a gente não tem estudos para fins de performance, então a gente não sabe se ao induzir a hipertensão arterial, ao induzir a hipertrofia, isso reverte. Tudo bem? Aí do outro lado, a gente tem estudos que aí são em homens, que a gente faz um estudo de tomografia. E a gente avalia em homens que têm deficiência hormonal e que tomaram testosterona, como que ficou essa tomografia antes e depois do uso da testosterona. E aí, a aterosclerose coronariana, medida pelo score de cálcio nesses homens, aumentou. Ou seja, teoricamente, você tem aqui um lado da análise de que progride doença aterosclerótica. Do outro lado, existem alguns estudos que não são robustos o suficiente para a gente concluir, mas que vê que em homens com deficiência hormonal pela andropausa, quando eu reponho testosterona, eu posso reduzir o risco cardiovascular nesses homens. E aí eu aumento a chance desses caras terem benefício de longo prazo. Mas são homens com deficiência de testosterona documentada. Os dois estudos que eu estou citando para você foram nesse contexto. Então a gente tem esses dados conflituosos que a ciência nos traz. Então, qual que é a soma de tudo isso que eu trago? Bruno, você prescreve para um paciente ou você prescreveria para um paciente testosterona, sendo que a testosterona desse paciente está em níveis normais, só porque ele está com fadiga, com perda de potência? Não prescrevo e não recomendaria. Recomendaria você usar a testosterona se você tem evidência de deficiência, porque é óbvio que qualquer fadiga, a hora que você der a testosterona, ele vai ter uma euforia inicial e ele vai atribuir a melhora a isso. E é muito comum os pacientes tentarem usar testosterona para poder melhorar um pouco a performance e tirar de vista ou mascarar ou maquiar a performance desse paciente, ou seja, ele não tem um estilo de vida saudável, ele não se cuida, ele não dorme bem, ele não se respeita, mas ele vai lá e usa testosterona. Então é importante você entender que o uso abusivo de testosterona, e aqui é uma voz, eu sei que gritando num deserto enorme, porque no YouTube tem muita gente, mas assim, foi tão forte essa movimentação mais recente do CFM, etc., que mesmo os médicos prescritores de testosterona, eles ficaram no YouTube assim, não, mas eu falei que não é qualquer jeito, mas enrolando, tá? Então assim, você tem que tomar cuidado. Testosterona só para quem tem deficiência, tá certo? E qualquer outra prescrição, ela não está contemplada no Código de Ética Médica atual. Então é assim que a gente tem que olhar, esse olhar que eu sugiro para vocês, e é isso que eu oriento os meus pacientes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? É um vídeo difícil de fazer porque ele é muito de convencer ideologia, mas eu espero ter mostrado para você essas ideias. Comenta um pouquinho aqui o que você acha, o que você sente, o que você já ouviu, tá certo? E o melhor lugar para a gente conversar é lá no Instagram. Beleza, galera? Queridos, muito obrigado, um forte abraço para vocês.